Bruno, tudo bom? Tudo bom. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Identidade. Prazer ter você é aqui. Bruno, você tem uma formação que é na área de administração e foi construindo a sua carreira toda dentro da área da publicidade e da propaganda. A informação que eu tenho é que você é um grande contador de histórias e foi por isso que você foi enveredando por essa área do storytelling, que é muito comentado hoje, inclusive esse termo técnico dentro da área de comunicação, mas nada mais é do que isso, né? São técnicas que a gente vai se utilizar para contar uma história. Isso está em você? Sempre foi um contador de histórias ou você aprendeu a técnica? Eu aprendi a técnica. Isso, de alguma forma, sempre veio me acompanhando pelo meu interesse por cinema. E, num determinado momento, eu resolvi estudar isso porque eu queria estudar, né? E eu comecei a perceber que toda vez que eu usava técnicas de contação de histórias dentro da publicidade, eu tinha efeitos melhores. Então, quando a gente fazia uma campanha com uma história, quando a gente fazia um evento que contava uma história, isso de alguma forma engajava mais os públicos, isso de alguma forma conquistava mais a atenção das pessoas. Então eu comecei a ver que existia uma sinergia entre essas duas áreas, né? Entre as histórias do mundo da arte e as histórias, digamos assim, e a publicidade, né? Por que você acha que faz tanto sucesso, principalmente na área da publicidade? O cinema está aí contando histórias há muitos anos e tendo os seus efeitos também. O que acontece? Quando eu ouço a história de alguém, eu me identifico com aquele outro ser humano? Talvez seja esse o elo de ligação? Exatamente, esse é um deles. Seres humanos se vendo. Exato, a gente se identifica, né? A gente se emociona, porque toda história também passa por emoção, né? E isso é muito importante num mundo onde a gente é cada vez mais inundado por informação. Então, o mundo mudou muito em termos de comunicação de 20 anos para cá. 20 anos atrás, a gente tinha, sei lá, 6 canais de TV, mais 10 revistas, mais 2 jornais por cidade. Hoje, esse programa aqui está competindo com 1 milhão de outras coisas, né? Esse programa aqui, por exemplo, está competindo com blogs, com mídias sociais, com gente produzindo conteúdo no mundo inteiro ao mesmo tempo. Por exemplo, ninguém tem tempo para mais nada nesse mundo. Mas quando uma série te conquista, você vai varar a noite assistindo. Maratona. Série, né? Maratona. Ou ninguém consegue ficar mais do que 5 minutos sem olhar para o celular. Mas quando você vai no cinema e o filme te pega de jeito, você vai ficar 2 horas sem olhar para o celular. É verdade. Então as empresas começaram a olhar para esse tipo de fenômeno e falar assim, pô, peraí, se um filme consegue ter esse efeito nas pessoas, por que eu também não consigo? Né? E aí começou a surgir esse interesse por esse tipo de técnica. Agora, você estava falando dessa concorrência, né? Então, a gente hoje tem muitas emissoras de televisão, muitas emissoras de rádio, muitas revistas, e aí tem todo esse universo propriamente do digital, que inclusive compete com esses grandes veículos, né? Detentores do poder absoluto da comunicação, inclusive por anos. Aí eu estou assistindo televisão, tenho certeza que agora quem está assistindo a gente ou quem está ouvindo a gente no rádio, inclusive, tá lá com o celular na mão e tá numa outra plataforma, inclusive. O fato de eu estar contando história é o que pode realmente fisgar, é o que pode trazer essa concentração, é esse mini cinema, é usar essa técnica que o cinema usa há tanto tempo para conseguir fisgar a atenção? Sem dúvida, sem dúvida. E eu aposto que vocês sabem disso, né? Você que lida com a audiência o tempo todo, eu aposto que intuitivamente você deve já ter percebido isso. Uhum. Então, quando tem alguém aqui no sofá contando uma história de vida que é emocionante, né? Que faz as pessoas refletirem, que faz as pessoas se verem de alguma maneira, isso chama mais atenção. Os próprios pastores, né, sabem disso. Quando os pastores contam histórias, eles também conseguem mais a atenção do público, tá certo? Então, sim, né? Esse tipo de técnica talvez seja uma das técnicas mais eficientes em conseguir segurar a atenção de alguém no momento em que a gente tem a atenção cada vez mais dispersa. Agora, você trouxe o exemplo do cinema. E por muito tempo, a gente tem grandes produtoras de filmes que sabem muito bem como contar histórias. Só que do mesmo jeito que a comunicação, de um modo geral, foi se abrindo nesse momento digital,
a gente tem cada vez mais pessoas contando histórias. As pessoas estão contando as histórias dos outros e delas mesmas no Facebook, né? A gente vive um momento que começou ali com uma rede social onde você gravava vídeos instantâneos e eles desapareciam, né? Eu até esqueci agora. O Snapchat. Aí o Instagram começou a fazer, o Facebook começou a fazer, o WhatsApp tem um Stories ali. E cada vez as pessoas têm contado mais as histórias delas. Você acha que isso é positivo? Ou a gente tem muitos canais contando histórias e de repente não com a melhor técnica? Bom, essa é uma pergunta complexa. Eu acho que com o tempo as pessoas vão percebendo que esse tipo de técnica funciona mais, né? Então, por exemplo, isso é muito comum ver nas próprias mídias sociais de profissionais tentando se destacar usando de uma maneira mais intuitiva esse tipo de técnica. E aí é claro que isso também vai ficando um ambiente meio poluído, porque todo mundo começa a contar as mesmas histórias. Usando a mesma linha de raciocínio, a mesma construção. Exato. E aí quem consegue se destacar nesse cenário poluído, né? Eu vou falar uma coisa meio brega aqui, mas quando você conta uma história que realmente vem de dentro, que você acredita, isso faz uma diferença... Tem verdade. Enorme. Tem que ter verdade, né? Tem que ter verdade humana. Tem que fazer com que as pessoas... Porque usar técnica não é difícil, né? É só você colocar fatos numa determinada sequência. Agora, fazer isso com verdade no coração, isso é complicado. Falando sobre o storytelling dentro das redes sociais, que, né, a gente está comentando aqui que é muito utilizado, eu acho que tem o elemento vaidade muito forte ali, né? Então eu estou contando histórias porque eu quero mostrar o que eu faço, o que eu sei fazer, como eu sou demais e tudo mais. Fazendo um paralelo para muito antigamente, de repente, a geração dos nossos pais, né? Que ouviam os seus pais contando histórias numa roda, sem a presença da televisão, né? E muito mais livre. As histórias rolavam por ali também. E eu acho que o efeito vaidade também estava ali presente, né? A pessoa contava a famosa história do pescador, né? Que conta para poder dizer o tamanho do feito e tudo mais. Mas trazendo um pouco desse paralelo, qual você acha que é a diferença das histórias que eram contadas no passado para essa história extremamente presente, como que eu posso dizer, um reflexo de fato midiático? Qual a diferença daquela história, das rodas de conversa, para essa história que é contada midiaticamente? Olha, outro dia eu até estava falando sobre isso com um amigo, né, que eu comentei que todos os problemas que a gente está vendo agora, a vaidade, fake news, tudo que a gente está vendo não é novidade. Né? Isso está na história da humanidade o tempo todo. Está dentro do ser humano, inclusive. Está dentro do ser humano, exatamente. A novidade é a massificação dessas coisas. Né? A novidade é o alcance e o poder que essas coisas estão tomando através da internet. Então, eu acho que essas histórias não são muito diferentes. As histórias dos nossos pais, as histórias dos pescadores, as histórias que a gente conta hoje no Instagram, fundamentalmente são a mesma coisa. Claro, muda a tecnologia, muda a possibilidade de interação, mas o que muda de verdade é o alcance disso, né? Porque antes você contava uma história na escola, na faculdade, no seu círculo de amigos, isso tinha um alcance muito restrito. Hoje posso sair daqui e fazer um post no Facebook e de repente esse post, sei lá, ganhou o mundo. Aí, de repente começou a ser traduzido, de repente eu vou estar na CNN dando entrevista. Né? E assim, isso acontece com alguma frequência, a gente vê vários casos aí. Então, eu acho que essa é a diferença fundamental. Eu acho que de repente tem uma diferença também, que é a questão do registro. Né? Porque nessa roda de antes, eu contava uma coisa e tal. Se depois eu fosse questionado, alguém poderia questionar algum detalhe da história? Não, mas peraí, não foi bem assim que eu disse. E fica o dito pelo não dito, porque não tem o registro, né? Hoje a gente vai lá e tem exatamente qual foi a palavra usada, tem exatamente qual foi a expressão que foi utilizada, e aquilo não só está massivamente exposto, mas como tem um registro. Eu posso ir lá e posso fazer uma consulta ipsis literis, né? Exatamente. Eu também sempre falo que a gente vive na época me fugiu a palavra aqui agora, mas da hipertransparência. Né? Então a gente vê casos, por exemplo, tem um caso famoso de uma menina que mentiu no currículo, não sei se eu posso falar o nome dela aqui, mas enfim.
e que conhecemos, acabou, né, sofrendo um certo linchamento virtual, acho que até de forma assim, desproporcional. Mas eu sempre brinco com isso, que todo mundo já contou pequenas mentirinhas no currículo, né? Todo mundo já mudou do inglês intermediário para o inglês avançado. Mas entre o inglês intermediário e o inglês avançado, isso é subjetivo, né? Agora, do inglês básico para o inglês nativo, aí não tem muito como esconder. Antigamente, essas coisas não tomavam grandes proporções. Hoje você pode ser pego no flagra, né? Então, por isso, de novo, que eu acho muito importante que a gente conte histórias reais. Claro. Né? Não necessariamente no sentido de histórias... claro, você pode contar histórias fantasiosas, né? Isso é a ficção. Mas se você vai fazer ficção, deixa claro que é ficção. Se você está contando uma história real, conte uma história real. Porque senão as pessoas percebem. Né? E isso é uma questão social, inclusive, né? A responsabilidade do comunicador, e hoje todo mundo é comunicador, porque todo mundo tem a sua rede social, inclusive, né? Porque eu estava falando do registro e de como hoje isso é muito mais forte, mas mesmo com essa possibilidade do registro, isso não impediu que histórias fossem contadas realmente de forma mentirosa e aceitas como verdade. A gente vive, né, o momento do fake news, que esse conceito extrapolou a área de comunicação e todo mundo hoje sabe o que é fake news. Então, as histórias são contadas e nem sempre são verdadeiras, mas isso traz um prejuízo para a sociedade que é enorme, né? É gigantesco, né? É gigantesco. Mas, de novo, muita gente fala sobre fake news, mas eu não acho que isso seja novidade. A fake news já existe aí há muito tempo. Com certeza. Né? A gente já, na escola, quem nunca contou um boato para, né, sei lá, prejudicar um coleguinha? Que tomou proporções. Que tomou proporções. Todo mundo já fez isso, é um erro meio humano. O problema é que hoje a gente tem, eu acho que duas coisas. Primeiro, essa massificação, né, a possibilidade de massificação. E segundo, a gente tem um controle sobre dados que a gente nunca teve. Mas, enfim, eu acho que é o mundo que a gente vive, esses são os desafios que estão postos e a gente precisa trabalhar com isso da melhor maneira possível. Com né? certeza. Bruno, eu quero te agradecer muito por ter conversado um pouco com a gente, dividido a tua experiência como grande contador de histórias, tem usado dessa técnica, né, na tua área profissional, e que você possa continuar encontrando essas boas histórias, criando boas histórias, né, se for uma ficção, inclusive, como a gente conversou, e que ela possa continuar impactando positivamente a vida de tantas pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês e até mais.